Bom dia para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. O que me chamou muita atenção foi esse final aqui, ó. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, é uma guerra. Aqui está declarada a guerra. Aqui está declarada a guerra do bem contra o mal, da nossa carne com o nosso espírito. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, a Bíblia diz. E muitas vezes, irmãos, nós temos que crucificar a nossa carne das concupiscências, das coisas do mundo. Nós temos que pedir para o Senhor uma purificação. Por isso que diz assim: andai em espírito. Quando nós andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando não somos mais nós, mas é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos ensina, que nos instrui, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós conseguimos o quê? Mortificar essa carne. Mas agora, quando a gente não está forte, quando estamos desfalecidos na fé, quando estamos fracos, então nós começamos a perder um pouco a fé e começamos a olhar com os nossos olhos naturais. Começamos a ver as dificuldades, começamos a enxergar os problemas, as circunstâncias que nos rodeiam, e todo esse mal começa a vir sobre nós e vai acarretando dentro do nosso coração um peso espiritual muito grande. Tem pessoas assim, irmãos, que muitas vezes eu vou orar, a pessoa está carregada, está cheia de problemas, entra carregado dentro da igreja, mas com um carregamento tão grande. É um peso espiritual, foi absorvendo como uma esponja, vai absorvendo os problemas, absorvendo. E precisa se libertar, precisa haver uma libertação, uma quebra de maldição, precisa ser quebrado aquele mal que está dentro da pessoa. Para quê? Para que venha fluir como rios de água viva, a graça e o poder do Espírito Santo. Porque aqui, ó, nessa palavra aqui, eu achei bem interessante também, que eu posso falar aqui para os irmãos, sobre essa palavra aqui, ó. Diz assim a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo. Irmãos, não é qualquer pessoa que falou essa palavra. Quem falou essa palavra foi o grande apóstolo Paulo, aquele que escreveu as epístolas, aquele que abriu as igrejas, um grande homem de Deus. Não foi qualquer pessoa. E olha só o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, aqui quando fala homem interior é homem e mulher, homem e mulher interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. E olha só o que o apóstolo Paulo falou aqui, gente. Vamos prestar bem atenção nessa palavra? Ele falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento,
sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo, ele falou assim: o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele viu uma guerra espiritual dentro dele. Ele queria fazer o bem, mas o mal estava dentro dele. Então nós temos o quê? Que combater esse mal, combater essa carne, combater as coisas da carne. Porque aqui também, em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Irmãos, é uma guerra. O Espírito Santo, Jesus, ele quer que a gente faça o bem. O nosso espírito, ele quer que a gente venha buscar a Deus em oração, jejum, estudo da palavra. Mas a nossa alma quer se saciar das coisas da carne, das coisas desse mundo. Muitas pessoas estão saciando a alma, cuidado. Ficam buscando os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo. Não, nós temos que crucificar o nosso querer, a nossa carne, os nossos desejos carnais tem que ser crucificado na cruz de Cristo. Porque aqui o apóstolo Paulo falou: o bem que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu sempre faço. Ele chegou numa situação, irmãos, que ele ficou tão triste, tão abatido, o apóstolo Paulo, que ele falou uma palavra assim: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? E sabe que às vezes, irmãos, nós paramos para pensar e a gente está nessa situação que a gente quer praticar o bem, a gente quer praticar a justiça, a gente quer fazer as coisas certas. Nós queremos obedecer a Deus, nós queremos andar no caminho do Senhor, mas parece que tem uma outra lei, que é a lei do pecado, que é a lei da carne. E essa carne, a carnalidade, ela vem sobre nós, o inimigo vem nos atacar, ataca a nossa mente, ataca o nosso coração, nos levando a praticar o mal. Muitas vezes a gente não quer pensar coisas ruins, quando a gente vem aquele pensamento ruim de repente na cabeça. Já aconteceu com você, que você está assim, de repente vem aquele pensamento: meu Deus, por que eu pensei isso? Vem assim uma espécie de perturbação na mente. Vem uma perturbação na mente e a gente não consegue fazer o bem, fazer o certo. E começamos a ir para o lado errado. Mas o apóstolo Paulo falou: quem me livrará do peso dessa morte? Porque o pecado gera a morte. Quem me livrará? Ele fez uma pergunta aqui. E aqui está a resposta. Não só para o apóstolo Paulo, mas para mim e para você. Está escrito aqui, ó. A resposta é essa. Ori canta labachuri anda lamanai. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Sabe como que nós podemos ter entendimento para ter forças, graça, para servir ao Senhor? Através da santa e maravilhosa palavra. Aqui está todo entendimento. A Bíblia é uma bússola. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos capacita. A Bíblia nos dá força para nós vencer todas as dificuldades da carne, todos os pecados da carne. Então, irmãos, através de Jesus, Ele vai abrindo o nosso entendimento. Ele vai mostrando as coisas erradas, porque Ele esquadrilha o nosso coração. Nosso coração é esquadrilhado por Deus. Ele nos sonda, xarabassuri canta lamana. Ele nos conhece, xarabassuri canta lamana. Ele conhece o meu andar, o meu falar, o meu agir. Antes de sair a palavra da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando somos eleitos, ungidos, quando somos escolhidos, e o Senhor cuida de nós, então o diabo não pode nos tocar.
porque somos ungidos do Senhor, andamos na lei de Deus, e a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós temos o quê? Que crucificar todos os dias a nossa carne, buscando o Senhor em todo tempo, em todo lugar, buscando o Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Temos que buscar o Senhor, buscar. O Senhor falou, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos mostrando o mal, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais. E os nossos olhos espirituais não olham mais para as coisas carnais. Os nossos olhos espirituais começam a enxergar as coisas do alto, começam a enxergar a Deus. Deus vai nos mostrando o certo e o errado. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a andar no caminho certo. Falando nisso, me fez lembrar aqui agora o Salmo 139. Olha só que lindo esse salmo aqui, ó. Salmo 139. Vamos ali para o Salmo 139. Só um pouquinho, deixa eu encontrar aqui. Salmo 139. Eu lembrei de uma passagem aqui agora, bem interessante. Ó, Salmo 139 diz assim. Ó, no Salmo 139, versículo 23 diz assim. Sonda-me, meu Deus, que palavra é essa? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, isso aqui é uma oração. Isso aqui nós temos que falar todos os dias. Senhor, me sonda, Pai. Vê onde está errado, o que eu estou errando, no que eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado, Senhor, me mostra, abre o meu entendimento, Senhor, para que eu possa andar em entendimento, que quando nós andamos em entendimento, nós fazemos a vontade de Deus, só quando os nossos olhos espirituais é aberto, quando sai aquela trave dos nossos olhos e nós conseguimos enxergar o mal. Porque o bem, o apóstolo Paulo falou que o bem que ele gostaria de fazer, se ele não faz, mas o mal ele está sempre fazendo, e é isso que acontece conosco. Mas quando nós se colocamos na presença de Deus e dizemos bem assim para o Senhor, olha só que palavra é essa aqui, ó. Dizemos assim para o Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho certo, eterno. Meu Deus do céu, temos que falar todo dia para o Senhor isso. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a andar no caminho certo. Me ajuda a buscar o Senhor em espírito e verdade. Me ajuda a andar na presença de Deus. Me ajuda a me afastar do pecado, a ter uma vida santa, andar em santidade de vida. Nós temos que clamar todos os dias. E aqui também fala em Romanos capítulo 8, eu achei bonita essa palavra de hoje, Romanos capítulo 8, versículo 5. Ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Irmãos, a inclinação da carne é uma coisa horrível. Aqueles que estão na carne, diz aqui, não podem agradar a Deus. Nós não podemos seguir as coisas do mundo, amar as coisas do mundo. Nós temos que crucificar a carne. Aquele que quiser seguir o Senhor, tome a sua cruz e siga. É com luta, é com sacrifício, mas nós temos que renunciar. Tem que ter uma renúncia, tem que ter um sacrifício. Temos que renunciar mesmo à carne.
E aqui para terminar, Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Arabassuri canta Lamanai. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Irmãos, o diabo tenta até a pessoa não aguentar mais e ficar desfalecido. Mas aqui diz que aquele que permanece até o fim, aquele que luta, aquele que quer realmente viver no Espírito Santo, viver uma vida santa, aquele que faz uma renúncia das coisas desse mundo, renuncia seu próprio eu, sua própria carne, e diz assim: eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Cuida de mim, Espírito Santo. Me ajuda a andar em santidade de vida, a crucificar todos os dias a minha carne e viver uma vida santa diante de ti. Como disse ali no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, se há algum caminho errado, guia-me pelo caminho certo, me tira, Senhor, do pecado, me mostra se tem algum pecado oculto na minha vida, porque muitas vezes andamos em pecado. Fazemos coisas erradas e tem pecados que não é confessado, sabe por quê? Porque a gente não tem noção que estamos pecando. Mas quando nós dizemos assim: Senhor, sonda-me, mostra os meus pecados ocultos, aqueles que ainda não foram confessados, me ajuda a andar em santidade de vida, me purifica. O Senhor mostra, vai lá no íntimo da nossa alma, Ele mostra aonde estamos pecando, aonde estamos errando, o que estamos fazendo de errado. E a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele peleja por nós, Ele intercede, é nosso intercessor, Ele intercede por nós junto ao Pai e Ele nos perdoa. Quando confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E dos nossos pecados Ele não faz mais lembrança. Então diz aqui a palavra do Senhor: não erreis. Nós não podemos errar, irmãos, não podemos errar. Temos que viver uma vida santa diante do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E aqui no Salmo 126. Vamos para o Salmo 126 agora aqui. Só deixa eu achar aqui. Achei, ó. Salmo 126 diz assim. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, irmãos, é com lágrima, é com sacrifício. Nós temos que andar e chorar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, porque aqui diz: voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E o que semeia em lágrima, secarão com alegria. Clamar a Deus, chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Só o Senhor, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Só o Senhor é quem pode me livrar do peso desse pecado e dessa morte. Só o Senhor é quem pode me levar para a vida de santidade. Só o Senhor é quem pode me ajudar. Então vamos fazer essa oração. Mas antes de fazer a oração, eu gostaria de saber se tem alguém ainda que não se inscreveu no canal. Gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse ali o sininho de notificações e compartilhasse, irmão. Quem sabe você diz: puxa, pastor, essa palavra aí é para minha cunhada, é para minha prima, para minha irmã. Se você acha que essa palavra vai servir para ela, quem sabe você sabe os problemas que ela está passando, então passe para ela essa mensagem. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, é verdade, Senhor. O bem que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz, mas o mal, Senhor, que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, Senhor Jesus. Há uma guerra espiritual do bem contra o mal e nós queremos, Pai. Eu quero fazer o bem. Os meus irmãos aqui, minhas irmãs também querem fazer o bem. Nós queremos, Jesus. Nós queremos andar em santidade de vida. Nós queremos andar numa vida santa diante do Senhor.
Mas existe, Pai, o pecado dentro de nós, Senhor. E o pecado, Senhor Jesus, nos leva, Pai, a cumprir a vontade da carne, Senhor. E nós precisamos crucificar o nosso eu, o nosso ego, crucificar mesmo a nossa carne. Mas nós não temos força para isso, Senhor. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor é que pode nos livrar do peso dessa morte. Só o Senhor é que pode nos ajudar. Então nos dê entendimento. Porque é através do entendimento da palavra, através da unção do Espírito Santo, através de viver uma vida santa, Senhor, andar no Espírito Santo, andar, Senhor, cumprindo a tua lei, a tua vontade. Só assim é que nós podemos, Senhor Jesus, crucificar a nossa carne. Nos ajuda a crucificar a nossa carne, Jesus. Eu te peço em teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.